Fala galera, por aqui o professor Edinael. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, o tema da nossa aula agora vai ser do direito, olha só, à convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente. É nessa aula que a gente vai falar sobre guarda, tutela e adoção. Tá certo? Vamos falar como é que se dá o ingresso da criança ou do adolescente na família substituta, tá certo? Vamos lá, vamos com calma, sem pressa, devagarzinho, a gente vai construindo aqui o conhecimento junto com vocês. Bora lá. Fundamento constitucional. A gente vai começar aqui com o que prevê a Constituição Federal em seu artigo 227, caput, ou seja, a cabeça do artigo, certo? Da Constituição Federal. É dever, olha só, é dever da família. Pessoal, isso aqui não é uma faculdade da família, né? Isso aqui não é uma discricionariedade da família, é um dever, é uma obrigação da família. Lembrando que família aqui, no sentido amplo, certo? O ECA ele traz três tipos de família: família natural, família por extensão e a família substituta. Então, família aqui no sentido mais amplo possível. Então, é dever da família, é dever da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, olha só, o direito à vida. Nós estudamos os direitos, né? O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade. E aqui vem o que nos interessa. Olha só, o que nos interessa aqui para a aula de hoje: a convivência familiar e comunitária, tá certo? E comunitária. Então, a convivência familiar e comunitária é um dever, não é somente da família. Você tem aqui um dever da família, é um dever da sociedade e também é um dever do Estado. Um dever do Estado, certo, gente? É essa convivência familiar e comunitária. Então, dever aí de todos, tá certo, gente? A gente falou aqui de diversos direitos, faltou o direito de brincar, né? Então, deixa eu colocar aqui, não custa nada. Lembrando que a criança também tem direito de brincar, tá certo, gente? É um direito, tá certo? Previsto no ECA. Além de colocá-los, olha só, além de conceder aí a convivência familiar e comunitária, deve também colocá-los, olha só, a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A gente sabe, a gente vive hoje, né, gente, um mundo cada vez mais onde as crianças estão em situações de vulnerabilidade, certo? Então não é somente um dever da família. Tem famílias que elas mesmas são agressoras, né? Elas são abusadoras daquela criança e daquele adolescente. Então não é só dever da família, é dever da sociedade como um todo, certo? Da comunidade como um todo, como também dever do Estado proteger a criança de toda e qualquer forma de negligência, gente. Seja aí online, seja aí presencial, seja na escola, no seio familiar, na comunidade, toda e qualquer negligência o Estado ele deve suprir, tá certo? Então o Estado ele deve manter a convivência familiar e comunitária, mas ao mesmo tempo proteger essa criança da comunidade e também da família muitas das vezes, certo? Superado essa introdução, olha só como o tema ele é cobrado em prova. De acordo com o ECA, em relação ao direito à convivência familiar e comunitária, pode-se afirmar que a permanência da criança e do adolescente em programa, olha só, de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 3 anos. Está errado. Pessoal, essa duração aqui ó, tem que ser, certo? No máximo por 18 meses. Não se prolongará por mais de 18 meses. O poder familiar será exercido pela mãe. Não, gente. Esse poder familiar aqui ele pode ser tanto pela mãe quanto pelo pai. Então, o correto aqui é falar ó, nos pais, tá certo? A falta ou carência de recursos materiais, em muitos casos, constitui motivo para a
perda ou suspensão do poder familiar. Não, gente, está errado. Olha só, a carência de recursos materiais não gera a perda do poder familiar. O que é o poder familiar? É a prestação que os pais, ambos os pais, possuem de dar alimentação, de dar educação, tá certo? De dar o amparo necessário para a criança e o adolescente. A falta de recursos materiais não é porque falta alimento, não é porque o pai tem poucas condições que ele vai perder o poder familiar. Não. Existem ali as causas que trazem como consequência a perda do poder familiar. Mas não é o fato de ter carência de recursos. Pegadinha muito batida em prova. Não vai cair nisso. Tá certo? É direito da criança e do adolescente ser criado no seio de sua família e excepcionalmente em família substituta. Quando a gente fala aqui em família substituta, lembra tutela, lembra da tutela, lembra da guarda, e você vai guardar também, ó, a adoção, beleza? A adoção. Assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Pessoal, esse é o nosso gabarito. Gabarito aqui, letra D. A colocação em família substituta far-se-á apenas mediante guarda e adoção. Tá errado, cadê a tutela? Olha só, é guarda, adoção e tutela. Então são essas informações que você tem que guardar para sua prova. Esse tema é um tema muito batido em prova, tá certo, gente? Cai muito, despenca isso aqui em prova. Então você não pode, quando se fala em família substituta, não esqueça. Guarda, tutela e adoção. São essas três formas de ingresso na família substituta. A gente vai ver aí a particularidade de cada uma. Qual é provisória, qual é permanente, qual é excepcional, qual é irrevogável, tá certo? A gente vai ver uma por uma no decorrer aqui da nossa aula. Beleza? Bora avançar? Definição de entidade familiar segundo o ECA. Pessoal, o ECA, ele traz uma classificação trinária. O que seria isso? Traz três formas ou três espécies de família, né? Temos aqui, segundo o ECA, três espécies de família. A família natural não necessariamente precisa ser a família biológica, mas a família natural é aquela formada pelos pais. Você pode ter uma família natural biológica ou uma família natural por adoção, tá certo? Que é a família civil. Olha só, é formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Podem ter origem biológica ou origem civil, por exemplo, a adoção. Então, família biológica não é sinônimo de família natural, tá certo, gente? E família natural também não é sinônimo de família biológica. A família natural, ela pode ter uma família que é biológica, pai e mãe, ou pode ser por adoção, tá certo, gente? Mas não deixa de ser família natural. Família natural é os pais ou qualquer deles e os seus ascendentes. Vamos lá, temos também aqui a família extensa ou ampliada. Família extensa ou ampliada é aquela que é formada por parentes, olha só, parentes próximos com os quais a criança convive e mantém vínculos de afinidade, certo, gente? Ó, eudemonista, aquelas que possuem um vínculo de afetividade. A família extensa poderá evoluir para uma família substituta, com algumas ressalvas. Por exemplo, a adoção por irmãos e ascendentes. Então, veja, a família por extensão ou ampliada são famílias formadas por parentes, certo? Por parentes, um tio, uma avó, certo? Essa família por extensa ou ampliada, ela pode evoluir para uma família natural, tá certo? Então, veja, não é porque é família por extensa que não pode aí evoluir para uma família natural, por exemplo, em caso de uma adoção feita aí por um dos parentes. Lógico, a gente vai ver quais são os casos que o ECA proíbe e vamos ver também os casos que já foram mitigados, suavizados pelos tribunais superiores. O ECA, ou melhor, o STJ já admitiu a adoção aí por parte dos avós, tá certo, gente? Que é uma proibição feita pelo ECA, mas levando-se em conta o interesse primário, o interesse superior do infante, certo? Esse tipo de adoção, ele é flexibilizado. E por último, temos aqui a família substituta. Família substituta, gente, estou falando aqui de guarda,
tutela e adoção, tá certo? Então temos aqui, ó, tem lugar quando não houver exercício do poder familiar ou quando é exercido de forma deficiente, tá certo? Então, família substituta, ele vai ingressar quando, olha só, quando não houver o poder familiar, então quando a falta do poder familiar ou quando esse poder familiar ele é exercido de forma deficiente. Então temos aqui como exemplo de família substituta a guarda, a tutela e a adoção. Bora ver como esse tema ele é cobrado em prova. Olha só, 2025, Prefeitura de Cariacica, Espírito Santo. De acordo com a Lei Federal 8.069 de 90, o ECA, a família que se estende para além da unidade formada por pais e filhos ou pelo casal, composta por parentes próximos com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade, é denominada, pessoal, estamos falando aqui da família extensa ou família ampliada, tá certo? Família extensa ou família ampliada. Família substituta, ó, lembra da tutela, da guarda e da adoção. Família natural é aquela composta pelos pais, né? Podendo ser biológica ou não. Família tradicional segue aqui também, certo? A extensa ou ampliada é que se refere aí aos parentes, né? Com quem a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos aí de afinidade e afetividade, beleza? Bora seguir? Então, bora lá, olha só. Fundamento legal. Pessoal, isso aqui você retira lá no artigo 19 do ECA, sobre aí o direito da criança da convivência comunitária e familiar. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. Ó, então aqui, ó, segue a regra, certo? E excepcionalmente em família substituta. Quando é que o adolescente ele não vai permanecer com a sua família, certo, gente? Com a sua família natural. Quando a família natural houver ali indícios, certo? Indícios ali de violência contra o adolescente ou de negligência perante o interesse da criança ou do adolescente. Beleza? Então, ó, em família substituta é excepcionalmente assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento de forma integral, tá certo? Então, ó, corroborando o que está previsto lá na Constituição, no artigo 227, o artigo 19 do ECA, então lá no ECA, no artigo 19, traz a previsão, certo? Dessa convivência familiar e comunitária por parte das crianças e dos adolescentes, beleza? Convivência familiar. Qual a importância da convivência familiar pelo infante? Pessoal, a convivência familiar proporciona o amparo emocional, certo? O aprendizado de valores morais, éticos, políticos e sociais relacionados à sociedade em que passe, ou melhor, em que a pessoa vive. Então, é nesse convívio familiar, é nesse convívio comunitário que a criança vai ter ali contatos com a educação, certo? A educação informal, certo? Vai ter acesso à cultura, gente. E tem muita coisa que você aprende com os costumes. Então, o que fazer, o que não fazer. Olha só, quando criança você não conhece todos os crimes, mas você sabe ali, até pelo convívio cultural, o que você pode e o que você não pode fazer. Então, é nesse convívio que a criança e o adolescente vai ter aí esse amparo emocional e vai ter esse aprendizado, né, sobre valores morais, ó, o que é certo, o que é errado, a ideia de a ideia daquilo que pode, daquilo que não pode, tá certo, gente? São chamados valores deontológicos, ó. Os valores deontológicos, pode aparecer isso aí na tua prova, certo? São comportamentos éticos, são valores morais, são comportamentos, ó. A criança aprende aqui o POP, certo? O que é o POP? Olha só, são a imposição do Estado, nem que seja de forma coercitiva. O Estado, ele pode proibir,
ele pode proibir, ele pode obrigar, ou ele pode permitir, certo? Ele pode permitir. Lógico, né, gente? Isso aqui pode estar escrito em um código de ética, mas no caso aqui do adolescente, ele aprende aí ó, o que é proibição, o que é obrigação e o que é permissão por meio do convívio com a família e a comunidade através desses valores aí morais, certo? Esses valores, os conhecimentos que você só obtém mediante a convivência em sociedade. Tranquilos? Olha só, convivência da criança ou do adolescente com os pais privados de liberdade. Pessoal, o ECA garante que a criança, o ECA fala que é um direito da criança ter convívio com a sua família, né? Esse convívio familiar e esse convívio com a sociedade, com a comunidade. Agora eu pergunto, e se os pais estiverem privados de sua liberdade? Será que essa criança vai poder conviver com os pais que estão privados da liberdade? Se você for olhar lá na LEP, na Lei de Execução Penal, encontra uma lacuna. A LEP não fala nada sobre isso. A LEP fala lá, é direito dos presos ter direito à visita. Então, a visita é um direito dos presos. Mas não fala sobre a convivência da criança, certo, gente? Ou do adolescente com pais privados de liberdade. Se você pega lá, tem um artigo do ECA que fala que as mães deverão permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Creches ali, né? Se os pais forem únicos provedores do lar, né? A mãe, né? Se a mãe foi a única aí provedora do lar, a única que tem ali a guarda da filha, beleza, vai ficar na creche, vai ter direito à amamentação. Agora, e o convívio familiar, né? As crianças, será que vai ter esse convívio aos pais que são privados de liberdade? O ECA é quem resolve isso. Na LEP não tem, mas no ECA, lá no seu artigo 19, parágrafo 4º, você encontra a seguinte previsão: será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável. Olha só, precisa de autorização judicial? Não, independentemente de autorização judicial. Então, independentemente de autorização judicial, o ECA já garante, a lei já garante que a criança ou o adolescente tenha ali convívio com pais que estão privados de liberdade. Bora resolver questões? Então, bora lá. 2025, olha só. Analise as seguintes assertivas a seguir. Analise as assertivas a seguir e marque V para verdadeiras e F para falsas. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Pessoal, isso aqui tá correto, tá certo? Artigo 19 do ECA. Segundo item, a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de, veja como isso aqui se repete, por mais de 18 meses. Mais de 18 meses. Certo? Já está errado aqui o item 2. Item 3. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com mãe, olha só, e o pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses, olha só, de acolhimento institucional. Pessoal, acolhimento institucional é uma medida de proteção pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. É o que está previsto também no artigo 19, artigo 19 do ECA, no seu parágrafo 4º. Artigo 19, seu parágrafo 4º. Tranquilos? Então veja, esse tema, volta e meia, ele é cobrado em prova, tá certo, gente? Então você tem que aí estar ligado. Olha só, o nosso gabarito aqui, então seria VFV. Então bora ver se tem, eu espero que tenha essa alternativa, VFV. Gabarito, portanto, letra A. Beleza? Pessoal, poder familiar.
olha só, poder familiar. O que é o poder familiar? Quem tem o poder familiar? Quando a gente fala em poder familiar, não é aquele poder do patriarcado que você via lá na sociedade brasileira colonial. Não, eu estou falando do poder familiar, o poder que detém os pais ou qualquer deles com os seus filhos. Com o poder familiar vem obrigações aos pais. Então, bora ver quais são, o que é o poder familiar, quem tem o poder familiar e quais são as consequências de ter um poder familiar. Bora lá? Poder familiar, definição. É um conjunto de deveres, olha só, é um conjunto de deveres, não só deveres, mas também direitos, que são irrenunciáveis. Eu não posso renunciar ao meu poder familiar, certo, gente? Sob pena, certo, de incorrer em determinados crimes. Então vamos lá. Se o pai, por conta própria, ele resolve não dar alimentos aos filhos, ele vai praticar ali um abandono material. Se aquele pai ele resolve por conta própria não matricular o filho na escola, ele pode responder por abandono intelectual. Então veja, lembra que é obrigação do Estado, da família e da sociedade como um todo proteger a criança de qualquer forma de violência ou negligência. Então existem crimes para proteger aí esse tipo de situação. Olha só, é um conjunto de deveres e direitos irrenunciáveis, são indelegáveis, eu não posso delegar uma obrigação que é minha, que os pais têm em relação aos filhos menores de 18 anos, que devem ser exercitados para conferir-lhes condições para um desenvolvimento sadio. Então veja, o poder familiar, certo? Tem como sua definição um conjunto de direitos e deveres, né? Deveres e direitos que são irrenunciáveis, que são indelegáveis, que os pais, pessoal, aqui fala em os pais, tá certo? Olha só, o ECA fala em os pais, então não é somente o pai, não é somente a mãe, é os pais ou qualquer deles tenham, tá certo? Em relação aí aos seus filhos, para que, olha só, para que eles desenvolvam de forma sadia. Então é a condição, confere, né? O poder familiar confere a condição para um desenvolvimento sadio. Tranquilos? Olha só, o poder familiar está relacionado a direitos e deveres que os pais têm em relação aos filhos menores. Lá no artigo 21 tem a previsão: o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai, olha só, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Então não existe aí um pai ter mais poder sobre o filho do que o outro, do que a mãe. Não, gente. Ambos possuem ali poder familiar, certo? É o conjunto de deveres e de responsabilidades, né? É o conjunto de direitos que os pais eles têm perante os filhos, tá certo? De forma irrenunciável e delegável, que tem em relação aos filhos que são menores, tá certo? E que devem ser exercitados para conferir condições, trazer condições para que os filhos possam se desenvolver de forma sadia, certo? Deveres com os pais. Olha só, ainda dá tempo aqui, né? Ainda dá tempo aqui, temos alguns minutinhos, bora concluir o raciocínio. Com o poder familiar, vai surgir para os pais alguns deveres. Afinal, o poder familiar é um direito, mas também é um dever para com o pai. Então, bora ver quais são os deveres dos pais. Lá no artigo 22 do ECA, olha só, diz o seguinte: aos pais, então veja, não é só a mãe, não é só o pai, é os dois, aos pais, incumbe o dever de sustento, sustentar os seus filhos, certo? A guarda, então poder de guarda. Pessoal, a guarda aqui não é aquela guarda que você tem lá com a família substituta. Essa guarda aqui é a guarda proteção, no sentido de proteger os filhos, certo? Com mantimento, com alimentos. Então, esse poder familiar, certo? Essa guarda, aliás, ela vem junto com o poder familiar. Lá na adoção, né? A adoção também vai gerar aí o poder familiar para o adotante, tá certo? Para o adotante. Então, o poder familiar é esse direito de proteção, de garantia que os pais têm perante os seus filhos. Então, vamos lá. Olha só, quais são os direitos ou os deveres dos pais? Aos pais incumbe o dever de sustento,
guarda da educação, olha só, da educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais, por exemplo, alimentos, né? A gente tem aí uma obrigação de pagar alimentos, certo? Ó, então, se não pagar, inclusive, pode gerar uma prisão civil por dívida de alimentos. O depositário infiel não existe mais. Agora, o alimento continua previsto na Constituição Federal. Beleza? E o que acontece se não houver esse sustento? Em caso de descumprimento, temos o crime de abandono material previsto no artigo 244 do Código Penal. E se não houver o dever de educação, temos o crime do 246 do ECA, que é o abandono, ou melhor, do Código Penal, que é o abandono intelectual, pessoal. Por isso que não é só um direito, é um dever. Uma vez cumprido esse dever, está descumprindo, está cometendo um crime previsto ali no artigo 244 e 246, certo, do Código Penal. O Código Civil também traz alguns deveres. Por exemplo, olha só, prevê formas mais amplas os deveres dos pais decorrentes ao exercício do poder familiar. Compete ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, então, independente aí se é união estável, independente da conjugação, se está junto ou não, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, olha só, dirigir-lhes a criação e a educação, exercer a guarda unilateral ou compartilhada, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem, certo? Conceder ou negar o consentimento para viajarem ao exterior. A gente já trabalhou aqui nas aulas inicial, como é que acontece essa viagem aí, certo? De crianças e de adolescentes, para a gente não ficar repetindo a aula, certo? Vou remeter vocês para a aula inicial. Conceder ou negar consentimento de mudarem sua residência permanente para outro município, nomear tutor por testamento, documento autêntico, se o outro pai não lhe sobreviver ou sobrevivido não puder exercer o poder familiar, representá-lo judicialmente e extrajudicialmente até os 16 anos, certo? Reclamá-los a quem ilegalmente os detenha, inclusive, olha só, por meio de busca e apresentação. Então, quem vai reclamá-los? Os pais. Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Então, veja que o rol, né, de deveres que traz o Código Civil é muito maior do que aqueles deveres previstos no ECA, beleza? Pessoal, bora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui com nossa aula para falarmos sobre a destituição do poder familiar. A consequência da destituição do poder familiar vai gerar, olha só, vai gerar aí, ó, por consequência, né, a tutela, a guarda e a adoção. Beleza? A gente se vê no próximo bloco.